Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Nick Receita. Aqui no canal vocês sabem que eu gosto de postar de tudo, principalmente aquelas coisas que a gente pode fazer nós mesmos sem precisar depender de outra pessoa, né? Pois bem, aqui no canal eu trago dicas de saúde e bem-estar para você e hoje eu venho trazendo um pouquinho mais sobre a minha vida. O que está acontecendo comigo? Provavelmente aqui em algum momento eu tentei postar um vídeo ao vivo, mas de verdade eu não consegui. Eu esperei sim um pouquinho para a minha cabeça ficar em ordem de novo para falar aqui com vocês. Mas eu preferi gravar exatamente para postar em um outro momento, ao invés de fazer um vídeo ao vivo. Porque eu ainda preciso, eu acho que me adaptar um pouco mais. Porque algumas coisas ainda estão acontecendo, porque como é muito recente, eu acredito que eu não estou conseguindo talvez lidar com essa situação tão perfeitamente, mas eu venho falar para vocês um pouco mais sobre como lidar com a doença autoimune. Bom, há um tempo eu descobri que eu tenho uma doença autoimune. Na verdade, é aquele momento que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, principalmente porque a gente faz as coisas quase que 100% regrados, né? Como vocês sabem, eu sou nutricionista, então eu sigo sim uma alimentação um pouco mais regrada do que o normal. Mas eu também tenho os meus deslizes, então eu ainda como o que talvez a gente não deveria comer, né? Mas como eu também como e faço atividade física, eu imaginava que uma coisa podia compensar a outra, né? Mas não é bem assim que funciona. Na verdade, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui a câmera. Na verdade, o que acontece? Quando a gente cuida muito mais da nossa alimentação, quando a gente cuida muito mais do nosso metabolismo, o nosso sistema imune, a nossa alimentação, optando por alimentos mais naturais, alimentos menos industrializados, menos processados, mais naturais, a gente preserva a nossa vida, a gente preserva o nosso corpo. Isso eu falo não só como nutricionista, mas sim como uma pessoa que tem experiências demais. Principalmente porque eu vejo a coisa acontecer, vamos dizer assim. E agora eu estou passando por uma situação onde eu vejo na prática como os nossos hábitos alimentares, eles influenciam quase que 100% do nosso corpo, do nosso metabolismo. Deixa eu começar aqui. Antigamente, lá na Idade da Pedra, né? Vamos dizer, existiam caçadores, né? E eles comiam só quando caçavam. E essa alimentação era à base de proteínas. Muito difícil, eles achavam tubérculos, raízes, legumes, verduras. Quando achavam, eles comiam, mas o que matava a fome deles era de fato proteína, até mesmo porque deixava eles durante muito mais tempo sem sentir fome. Então eles primeiro caçavam, faziam atividade física para depois se alimentar. E a gente hoje está fazendo totalmente o inverso.
A gente tem na cabeça de que tem que comer a cada 3 horas. E não é assim. Antigamente, muitas vezes eles comiam 2 vezes por dia, no máximo. Ou uma vez, mas muito bem. Ou beliscava assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas hoje a diferença é muito grande. A gente está muito mais abrindo uma embalagem e consumindo do que descascando, do que cortando. Então a gente precisa mudar sim os nossos conceitos, a gente precisa muito mais descascar do que abrir. Por que eu digo isso? Porque o nosso sistema imunológico, ele precisa estar muito mais protegido. E ele só se protege dessa forma, você escolhendo o que você quer colocar aqui para dentro. Então, por isso que eu coloquei aqui no meu canal, na parte de comunidade, um post. Eu escrevi os alimentos e nutrientes que poderiam ser combinados para você aproveitar muito mais ele e os alimentos que era melhor você evitar de misturar, porque senão ia acontecer determinada situação no seu corpo. Então, depois dá uma corridinha lá e dá uma olhada no que eu coloquei, porque é muito interessante, de verdade, é muito interessante você ler com calma, com tranquilidade e ver o que você está fazendo e como você está fazendo e como é melhor você fazer com a sua alimentação, com os alimentos que você está consumindo. Eu percebi que não é só importante a gente ter uma alimentação regrada, mas é muito importante a gente acreditar e confiar em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi exatamente o Criador do céu e da terra e de todos nós. Jesus Cristo, nosso Senhor, ele veio aqui para a terra exatamente para nos mostrar o que de fato é importante. O que de fato é necessário a gente priorizar na nossa vida, para que a gente possa seguir um caminho melhor. E é impressionante que eu sempre falo, né, aqui para vocês, que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde antes mesmo de vir algum problema. Só que muitas vezes a gente faz alguma mudança na nossa vida quando algum problema aparece, alguma coisa aparece, né? Mesmo que eu seja da área da saúde, algumas coisas eu acabei passando por cima, achando que dava para ser, mas é errado. Hoje eu percebo que sim, a minha alimentação, o meu ritmo alimentar, as minhas escolhas influenciaram muito mesmo na minha patologia hoje, né? Por ela não estar tão ativa como geralmente ela fica. Mas uma das coisas que eu percebi mais é que quando a gente entrega nas mãos de Deus e confia que Ele vai resolver, a gente fica muito mais blindado de qualquer coisa. O que acontece? Quando eu descobri que eu tive essa patologia, foi no meu primeiro surto. Como que eu descobri isso? Logo mais eu vou falar um pouco qual é a minha patologia, mas segura aí que eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? De repente você acaba se identificando. Eu percebi sim, primeiro eu passei por um estresse tremendo, tudo eu tinha que resolver, tudo eu tinha que fazer, tudo estava nas minhas costas e nas costas do meu marido. Então a gente tinha que resolver tudo. Isso pra gente foi um estresse tremendo, sim, porque caía nas nossas costas, estava na nossa responsabilidade a gente lidar com o problema e resolver. Tanto é que a gente ficou sim abalado com isso.
Meu marido ficou abalado primeiro e eu agora fiquei abalada depois. Então eu sei sim que 99% dos nossos problemas de saúde, eles vêm sim de um estresse profundo. Profundo. O restante, esses 5%, digamos, 95% vem de um estresse profundo e 5% vem da nossa alimentação. Eu sempre tive o hábito, como nutricionista, de cuidar mais e primeiro dos outros do que de mim mesmo. Então, eu tentava me sabotar, na verdade. Poxa, eu como um pouquinho mais, mas eu compenso fazendo atividade física, compenso gastando energia, compenso fazendo outras coisas. Isso é real? É real, mas não é o certo. Não é o certo. A gente precisa de fato comer somente o que é necessário para o nosso desenvolvimento físico e mental. Nada mais porque é simplesmente gostoso. Não. A gente precisa comer de fato, como na época, como antigamente, produtos mais naturais. E hoje eu percebo que a minha fé em Deus, ela bloqueia vários outros problemas. Porque quando a gente lida com determinado problema, geralmente problema de saúde, a gente encara, a gente enxerga muito melhor quando a gente tem fé, quando a gente acredita. O que acontece? Quando o problema de saúde está nas mãos humanas, quando um humano pode falar, eu vou resolver, Deus nem se aproxima. Ele fala, então vai meu filho e resolva. Agora, quando ninguém pode resolver, nenhum homem pode resolver, aí sim, Deus entra em ação e ele faz a coisa acontecer. Ele faz o milagre acontecer. Então, como diz, faça filho que eu te ajudarei, então eu tô nessa esperança. Eu tenho essa fé, até mesmo porque eu entreguei a minha saúde, a minha vida nas mãos dele. Porque eu tenho certeza que ele vai me curar. E ele tá me curando, você sabe por quê? Porque a partir do momento que eu entreguei nas mãos dele, nas mãos de Deus, o meu problema, ele vem amenizando, porque era pior, era muito pior. O meu diagnóstico é muito sério e era muito mais sério. A partir do momento que eu entreguei nas mãos de Deus, eu comecei a lidar com o problema. Eu comecei a enxergar que as coisas não dependem de mim, não depende do meu estudo, não depende de nada. Só depende da minha fé. Só depende do que eu acredito. Só depende de Deus. Logicamente que eu tenho que fazer a minha parte também. Então eu tenho uma alimentação mais regrada, mais equilibrada. Faço o que está na Bíblia. Porque há 2000 anos ela fala o que de fato é verdadeiro. E eu só preciso colocar em prática tudo aquilo. O que acontece? Lázaro era muito amigo de Jesus Cristo, lembra? Tá na Bíblia isso. Ele estava muito doente, passando muito mal mesmo. Mas ele acabou não resistindo, então ele acabou falecendo. Só que antes disso falavam, comunicaram. Como? Não sei, mas comunicaram a Jesus. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava precisando de ajuda. Só que antigamente não tinha carro, não tinha moto, não tinha bicicleta, só tinha pernas.
e os locais eram muito distantes um do outro. Deus soube que Jesus estava passando por um perrengue. Só que ele colocou nas mãos de Jesus. Você sabe o que fazer, na hora que fazer, como que fazer. E Jesus foi caminhando até onde estava Lázaro. Só que quando Jesus chegou, todo mundo já criticando, porque as pessoas gostam de criticar, né? As pessoas gostam de criticar muito, sem ter o mínimo de noção do que realmente de fato acontece. As pessoas estavam criticando Jesus porque ele não chegou a tempo de ajudar, já que ele ajudava todo mundo, já que ele curava todo mundo. Por que você não chegou a tempo, Jesus? Lázaro morreu, já tem 4 dias. Jesus falou, eu não abandono ninguém que eu amo. De fato, ele não abandona, nunca, jamais. Quem faz as coisas certas, ele não abandona. Então Jesus olhou para os homens e falou assim, olha, puxa essa pedra aí, porque os túmulos antigamente eram assim. Eram fechados com uma pedra muito grande e a pessoa estava lá dentro. Então Jesus, tira essa pedra. Ele, como era o Salvador e capaz de fazer tudo, ele podia tirar a pedra assim, não é? Mas ele tinha um conceito igual Deus Pai Todo-Poderoso. O que os homens podem fazer, eu não coloco a mão. Então, essa pedra podem fazer. Então, tirem essa pedra do meu caminho. Foi assim que fez. Tiraram aquela pedra. Vários homens empurraram e tiraram aquela pedra de lá. E aí entrou em ação aquilo que o homem não pode fazer. Jamais. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus falou, venha Lázaro, meu amigo, caminhe até mim, venha aqui fora. E aí, Lázaro ressuscitou e caminhou até lá fora. E todos glorificaram, todos falaram, meu Deus, Jesus, como que o Senhor fez isso? Aí eu te digo, quando os homens podem resolver o problema, Deus não chega, não coloca a mão. Mas quando não existe possibilidade do homem resolver, Deus entra em ação e resolve. Então eu tenho certeza absoluta que Deus vai me curar. Porque a minha doença autoimune, ela foi diagnosticada como uma doença que não tem cura. Não tem cura para os homens. Mas ela tem cura sim para Jesus, para Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho fé. Então, a alimentação, eu controlo, eu regro, eu faço tudo o que tem que ser feito. Mas eu entrego nas mãos dele o meu problema, que pode ser curado sim. Eu só preciso ter fé. E eu estou sendo sim aos poucos curada. Eu posso ter certeza absoluta. Então, é isso que eu vim falar para vocês. Como lidar com a doença autoimune é você ter fé. Fazer as coisas sim, que está ao seu alcance. E a outra, que não está no alcance humano, entregue nas mãos de Deus, que Ele com certeza vai fazer um milagre na sua vida. Acredite.
ore, agradeça. Um forte beijo para você, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou até o próximo bate-papo.